Fala, meu parceiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Travessuras Tração Traseira. Já deixe seu like, se inscreva no canal, com certeza a gente vai trazer um conteúdo que você vai adorar agora. Já teve a prévia aí da miniatura, com certeza você vai curtir demais esse vídeo. Então dá essa força para nós, que é dessa forma que a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos e conteúdos relevantes para você, tá bom? Hoje nós vamos falar aí da 500 SEC, a Mercedes de corrida sensacional. Esse carro, quando eu vi a primeiro impacto, puf, coraçãozão já pá, logo eu que já infartei aí, é melhor evitar esse tipo de emoção, mas não teve jeito. Bati o olho, já começou já a adrenalina a mil, e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês. Então vamos começar aqui, mais uma vez estamos aqui na Unique e Speed Shop, essa oficina maravilhosa do nosso parceiro Thiago, junto com outros sócios também, gente boa demais. E vamos aí mostrar a 500 SEC da Mercedes, esse carro sensacional de corrida. Brincadeira, meu parceiro, esse daqui que é o carro Mercedes 500 SEC de corrida. Esse carro está sensacional. Estamos aqui com o nosso grande parceiro Thiagão, vai falar um pouquinho para nós do carro e vamos mostrar para vocês aí essa máquina que teve alteração de motor, está com da S500. Tem um câmbio aí monstruoso também, que nós vamos falar já já. Bora lá então acompanhar esse monstro aqui. Vamos abrir o capuzão para você ver o tamanho do brinquedo que está lá dentro. Dá uma olhada nisso aqui, meu parceiro. A gente que está normalmente acostumado aí, os chevetão, que põe o Família 2 lá, 4 cilindros, fica mais emocionado que criança com pirulito. Quando vê essa coisa aqui, meu Deus do céu, né? V8, ronco sensacional que em breve vocês vão ver aí. Rende em torno de 360 cavalos. E, meu, alegria na certa. Fala aí, Thiagão. Isso é legal. Eu já tive a oportunidade de andar com esse carro. Ele tem bastante torque, tem potência. Apesar do carro ser relativamente pesado e ele está aliviado por ser de pista, mas mesmo assim o motor ele é impressionante, ele rende legal na pista, ele vem bem legal. Ele tem alguns upgrades bem básicos, mas é essa potência mesmo e, cara, é bem gostoso o carro na pista, bem legal. E é confiável, porque o motor é praticamente original. Essa é a parte mais interessante, né? Porque é um carro que o Thiago estava compartilhando com a gente, foi para um track day nesses últimos tempos. O carro cresce na curva, tamanho do brinquedo, e só com a suspensão que ele já estava, já tinha uma certa aderência muito bacana, foi ajustada agora, tem uma suspensão melhor, a mola foi feita sob medida, a aderência do carro ficou outra, mas eu imagino esse carro brincando num track day, deve ser algo sensacional. O ronco deve chamar a gente para acelerar cada vez mais, né? Esse motor é de uma S500 2004 e ele tem alguns upgrades, mas nada de grande coisa. Então, se você reparar, ele tem coletor dimensionado, né, com borde cerâmico. Ele tem um radiador especial para ele, né, porque é um motor que gera potência, gera torque, né, ele esquenta bastante, então ele tem um radiador bem dimensionado para ele. Nós colocamos também, foi colocado, né, um radiador de óleo para ajudar esfriar o motor, trabalhar com óleo na viscosidade correta, né? Foi colocado esse refrigerador da direção hidráulica devido ao peso do carro, peso do motor, a direção hidráulica sofre um pouco, então a gente colocou esse refrigerador porque, né, acaba esquentando o óleo da direção também. E esse carro está andando com uma injeção programável, então dá para você ajustar algumas coisinhas a mais na injeção, uma coisa que não dá na injeção original. A gente acabou colocando 2 filtros de ar esportivo relativamente pequenos ainda para ela, mas foi mais para um teste, né? A gente não quer ficar, né, pegando nenhum detrito para dentro do motor nem nada. Então, basicamente é isso.
de preparação, de modificação, né? Se falando do motor em si. Além disso, esse carro ele anda com um câmbio Tremec, né? É um câmbio que saiu em Corvette, em Camaro, deve ter saído em alguns outros carros. É um câmbio de 6 marchas, é um câmbio que aguenta uma potência legal, é um câmbio bem legal para pista, né? É um câmbio bem gostoso de usar. E basicamente assim, aqui na frente do motor, da parte de mecânica mesmo, é isso aí. Na parte de suspensão, foi feito amortecedor Bilstein, foi colocado molas do Ricardo R37, são umas molas muito bem desenvolvidas em parceria com a Bilstein, então fica um conjunto dinâmico muito legal, muito bom. O carro melhorou demais, a gente fez até fotos e vídeos comparativos, o carro melhorou muito de curva. Como eu falei no começo, é um carro pesado, então é um carro difícil de ter equilíbrio, né? A gente conseguiu chegar bem mais próximo do ideal com esse acerto. Ele tem uma barra estabilizadora original, mas a gente manteve ela, né? Não mexeu em nada. Então, nessa parte é mais ou menos isso. Nos freios, a gente também trouxe o freio da S500, né? A gente colocou um fluido de freio melhor, né? Mas os discos são da S500, pinça e pastilha melhorada. A pinça é da S500, mas a pastilha já é mais macia um pouco para frear um pouco mais. Então o carro também tem um freio bem legal, é um carro bacana. Se falando de buchas, de suspensão, né? Periféricos de suspensão, nós trabalhamos com o pessoal da NVS, a gente fez toda a parte de borracha do quadro traseiro, tudo isso foi substituído por PU especial, então o carro ficou bem mais travado, né? Melhorando até a dirigibilidade do carro. Então, tipo, o carro dá para você, né? Você consegue controlar o carro melhor, então, enfim, ficou bem bacana. Inclusive dá até para ver aqui um acabamento em nylon na torre de suspensão dianteira, que já entrega o ouro, né, dessa suspensão adequada. Aí, exatamente, esse daí foi como se fosse um batente para a mola, né? A gente fez um encaixe para a mola, para que ela encaixasse na torre certinho, né? Não ficasse fazendo barulho nem nada. E na verdade isso também é como se fosse um acerto, né? Se você quiser ajustar um pouquinho mais a suspensão, você pode estar alterando esse encaixe, né? Essa peça. Mas aí a gente fez sob uma medida, o Ricardo 37 fez sob uma medida bem exata, que acabou que não precisou mexer em nada até agora. Então onde andou foi bem legal. É um negócio muito bacana que eu reparei aqui, principalmente a gente que não está acostumado com esses projetos monstruosos aqui. Tem aqui, né, Tiagão, o sistema de incêndio, né, contra incêndio, combate a incêndio, que é um negócio muito bacana. Isso aí, na verdade, assim, o pessoal, quem mexe com automobilismo sabe, né, tem a preocupação da parte de segurança, óbvio, né? Esse sistema já existe nos carros no Brasil hoje, né? O que eu fiz, na verdade, o que a gente acabou fazendo foi meio que trazendo um pouco do que a gente viu lá fora, né? Então eu trouxe um exemplo do que eles usavam na NASCAR nos Estados Unidos, que eles usam até hoje, né? Então a gente usinou essa peça aqui, eles chamam de nozzle, né? Que na verdade nada mais é do que um bico de alumínio, né? E que ele tem esses 3 furos. Então o que acontece? Quando você tem um incêndio, né? Nesse caso aqui na frente do carro, você tem uma linha de alimentação, né? Que tem do extintor. Então todo o pó do extintor, ou qualquer que seja a química que você esteja usando lá, ela é direcionada, e esses furos aqui eles têm ângulos exatos para que forme um leque, como se fosse um spray mesmo. Então a gente tem 3 furos e tem um direcionamento praticamente amplo aqui no foco, né? Então independente de aonde começa o foco de incêndio, ele vai abraçar tudo. E na verdade essa linha, a gente tem ela aqui na frente, a gente tem uma saída dentro do carro e tem uma no tanque lá atrás. Eu vou estar mostrando para vocês também, né? Não é muito normal você ver isso na rua, mas aqui a gente não está usando vidro, a gente está usando Lexan. Então ele é um plástico resistente, né? É um acrílico, digamos assim, praticamente um acrílico, né? A gente colocou ele porque, na verdade, assim, é para evitar que o vidro quebre, que estilhasse, qualquer coisa do tipo, né? Então, e também para aliviar peso. Então essa ideia também veio dos carros da NASCAR, eles não usam vidro lá, né? Então a gente fez esse suporte aqui no meio, né? Que é um apoio, literalmente um apoio do para-brisa, né?
caso o vento, alguma peça, algum detrito vier bater no vidro, né, tem um apoio aí. É bem legal lembrar também que esse Lexan, ele não quebra como acrílico. Eu citei acrílico, mas é só para o pessoal entender. Mas ele não quebra como acrílico. O acrílico quebra e forma uma lâmina igualzinho vidro. Esse aqui não, ele não é assim. Então a gente colocou todos os parafusos de inox, né, para não enferrujar nem nada, né, de acordo com o regulamento. E a gente também colocou essas películas, né, são películas que a gente coloca por cima dele, porque ao longo da corrida ou do track days, enfim, né, o que estiver sendo feito, o vidro vai sujando, né, tem óleo de outros carros, detrito, terra, enfim, borracha e tal. E vai danificando, porque o Lexan ele é relativamente frágil, ele risca fácil, né? Ele é como se fosse um plástico. Então o que a gente fez? A gente coloca essas películas para que, vamos supor, num pit stop, por exemplo, você precisa fazer um reabastecimento ou alguma coisa, você só vem aqui, puxa, você escolhe qual camada você quer e você tira a camada e você tem o vidro limpo de novo, né? Sem problema nenhum. Lógico que se voar alguma pedra, alguma coisa, vai danificar, né? Não é indestrutível, mas ele é muito resistente. Ele é o mesmo material usado nos para-brisas da NASCAR. Meu parceiro, é um carro de corrida, né? Então existe uma condição de alívio dentro do carro. Ele está praticamente focado só em corrida, então não tem aqui banco traseiro, não existe algumas coisas tradicionais. A gente vai mostrar aqui agora o interior do carro. Tiagão, qual que é a injeção programável que está lá? Então, a gente está usando uma Pandu aí, né? O kit completo da Pandu, né? Dash, todos os módulos auxiliares que precisa para rodar todo o sistema do motor, né? Ela tem uma espécie de acelerador eletrônico, não é direto, né? Então, todo o sistema é Pandu. No caso aí vocês podem estar vendo, né? O carro está bem aliviado, não tem painel, não tem nenhum instrumento original do carro, né? Não tem console nem nada, tudo em questão de alívio de peso, né? Essa roll cage, na verdade, veio com o carro pra gente, não foi a gente que construiu. Então a gente teve que fazer algumas modificações para poder estar regulamentando esse carro para a categoria que o proprietário vai andar agora, que é a Gold Classic. Então a gente teve que colocar a barra lateral, a gente teve que colocar essa barra traseira para poder passar o cinto, que não tinha, né, até então, que também serve de proteção para o impacto lateral, né? Como foi falado no começo, o extintor, a gente montou toda a linha de extintor, dá para ver o extintor indo lá para trás, indo no meio do carro. Nós temos o acionamento de extintor no console central ali, com a argola, né, para você poder puxar por dentro do carro, né? A gente vai estar mostrando como funciona o sistema também do lado de fora. Essa alavanca de câmbio não é original, essa alavanca é especial para esse carro, e também especial para a adaptação que foi feita com esse câmbio. Então a gente precisou fazer um link, porque o câmbio fica muito mais, a alavanca desse câmbio fica muito mais para frente da onde o piloto, no caso, estaria dirigindo e poderia alcançar. Então a gente teve que fazer esse link, né, montar tudo certinho para poder estar fazendo a troca de marcha adequada, né, sem esticar muito o braço, enfim. A coluna de direção é original, mas o volante não. O volante é um volante esportivo, não tem engate rápido, ele é um volante fixo. Nesse caso aqui não há necessidade de ter a remoção do volante, porque é muito fácil de entrar e sair do carro, né, não atrapalha tanto. Nós fizemos o assoalho de alumínio para dar um acabamento melhor também e não ficar pisando direto no chão do carro, porque nós temos escapamento passando, nós temos o câmbio no túnel do carro, tudo isso gera um calor devido ao trabalho, né, devido à potência e tudo mais. Então, para não esquentar tanto o pé do piloto também, a gente resolveu colocar o alumínio, fazer um acabamento legal também. Os bancos são de corrida, cinto com 5 pontos. Nós temos a chave geral no console também. Nós temos o acionamento de farol, seta e tudo mais no console central. Lembrando também, né, que apesar da gente estar falando de um carro de pista, um carro que está indo para uma categoria de corrida, ou um carro que anda no track day, esse carro ele tem documento para andar na rua, ele é legalizado para andar na rua. Então, se o proprietário quiser vir aqui buscar o carro e ir embora para casa dirigindo, ele pode.
Então a gente sempre pensa assim no quesito segurança, né? Independente se é na rua ou se é na pista, segurança sempre em primeiro lugar. Então o extintor eu vou estar mostrando para vocês do outro lado ali, tem um procedimento certo de estar montando o extintor, de estar montando todo o sistema de acionamento e trava e segurança, enfim. Isso é uma das coisas que mais a gente fica preocupado, né? Inclusive a bateria foi removida da frente do carro, foi colocada na parte de trás, né? Atrás do banco do passageiro, então tem a maneira certa de fixar também. São alguns procedimentos que precisam ser feitos para um carro, né? Um carro de pista, um carro que você pode confiar mais, né? Andar em grandes velocidades, fazer curva, enfim. Inclusive, o Thiago estava me falando que existe até uma análise em relação ao peso. Vocês podem reparar que a bateria e o extintor, algumas coisas ficam do lado de lá, justamente para equilibrar o peso, já que o motorista fica do lado de cá. Então, toda essa análise é feita aqui, para que o carro tenha o melhor desempenho. Exatamente, isso foi bem lembrado. Nesse caso aqui, a gente acabou colocando a bateria e o extintor do lado direito, porque na categoria Gold Classic ele não pode andar com alguém junto, não é que nem um track day que você pode levar um amigo, enfim. Então assim, no dia da pista, no dia de corrida, o banco do passageiro ele é removido, né, o cinto também, e aí a gente acaba fazendo um contrapeso para ter um equilíbrio melhor no carro, né? É uma coisa assim até que meio que lógica, né? A gente costuma pesar o carro, a gente coloca o carro na balança, né? A balança com 4 pontas, é uma balança em cada roda do carro, e a gente tenta equilibrar o melhor que a gente pode, né? Dentro das limitações do próprio carro e do que a gente pode fazer dentro da limitação do regulamento da categoria também. Existe também um cuidado que, cara, eu fico imaginando, esse carro na pista, aquele calorzão, como que é em relação à refrigeração lá dentro, né, pro piloto? Olha no vidro aí do motorista, que legal essa entrada de ar, porque sem isso aí ia ser um frango assado, né, Thiago? Isso na verdade é uma coisa muito legal, né? Isso é uma peça, a gente chama de NACA Duct, né? Ela veio na verdade da aviação, né? Mais precisamente militar americana, né? Então você pode ver esse formato nos aviões militares, principalmente caça, enfim. Ele tem um formato que foi desenvolvido em túnel de vento, enfim, tem N cálculos, eles chegaram nesse formato, fizeram de vários materiais, nesse caso transparente, mas tem de fibra de carbono, tem de metal, enfim. Esse formato é o que propicia a captação de ar e o direcionamento do mesmo para onde você quiser. Pode ser para freio, pode ser para ventilação que a gente está falando, né? Da cabine, enfim. Então é muito importante, porque realmente eu tive o prazer de andar dentro desse carro, é um carro fenomenal, é um carro muito legal, mas não tem o que fazer, realmente é um carro de pista e é um carro que tem potência, como eu falei, tem torque e não adianta, ele esquenta, ele não tem todos os aparatos de dissipação de calor, porque tudo isso gera peso. Então num carro de pista a gente tenta aliviar peso, né? Então acaba que a gente tira alguns defletores, tira algumas proteções proteções térmicas que acabam passando o calor para dentro do carro. Inclusive, se falando disso, muita gente pergunta, mas você colocou um NACA Duct na janela e o ar entra, mas por onde o ar sai? Nesse caso aqui, a gente teve que fazer meio que uma adaptação, porque a gente ainda não conseguiu trazer o para-brisa traseiro novo, né? Então assim, a gente deixou um espaço aqui na lateral, né? A gente reparou que o para-brisa, quando andava em alta velocidade, ele tendia a levantar, né? Então a gente acabou abrindo esse vão aqui na lateral para que saísse o ar, né? E aí a gente também fez aquele mesmo apoio dianteiro, a gente fez esse apoio na traseira aqui também para evitar que o para-brisa fique se mexendo, né? Então ficou mais lembrando um pouco o NASCAR, né? Então, como eu estava falando para vocês, né, antes, aqui a gente fez a parte externa do acionamento da parte elétrica, né, e do extintor. Então, aqui é a chave geral do carro, né? Então, se porventura acontecer um acidente, o piloto ficar desacordado, o fiscal ou quem quer que seja que chegar no carro, caso tiver incêndio, caso alguma coisa estiver acontecendo, você pode desligar a chave geral do carro, né? Corta toda a parte elétrica e você pode acionar o extintor aqui, independente de ter sido acionado na parte interna ou não.
Tá? Então isso aqui é um sistema que é obrigatório hoje pela FIA, pela CBA. A NASCAR não exige que tenha isso do lado de fora do carro, mas como a gente anda, esse carro vai andar numa Gold Classic, né, que é uma categoria que é filiada também a órgãos como a CBA, foi exigido que instalasse isso aqui. Eu acho muito importante, a gente acabou colocando. Aqui dentro, se vocês derem uma olhada, a fixação da bateria não tem muito segredo, mas ela tem que estar dentro de como se fosse uma canaleta, onde ela não se mexe para um lado e para o outro, então ela tem como se fosse uma caixinha baixa, onde ela encaixa dentro. A gente tem essa haste, né, passando de um lado para o outro, com parafuso com porca-travante. Então a gente coloca aí e trava a bateria, ela não vai nem para um lado nem para o outro, nem para frente nem para trás, nem para cima nem para baixo. Então numa capotada, alguma coisa assim, né, que possa vir a acontecer, a bateria está fixa no lugar. O extintor aqui, a gente usou essa mangueira, né, de aço trançado, inox, né, no caso, né, por resistência, né, então ela pode estar passando perto de algum lugar que esteja mais quente, por exemplo um escapamento e tal, e não se danificar. E a fixação do extintor a gente fez com um suporte de extintor mesmo, parafusado no carro em 2 lugares, em 2 pontos, um aqui e um embaixo. E também a gente usou o safety wire, que nada mais é do que um arame de segurança, né? O arame de segurança é exigido nas partes de itens de segurança ou itens móveis que possam se soltar, né? Então muita gente olha assim, não dá nada, né, para um aramezinho, mas esse arame aqui ele aguenta bastante. Então a gente fez a amarração aí toda para poder estar sendo aprovado aí pelo pessoal da Gold Classic. Se você acompanhar aí, você vai ver que tem 2 acionamentos no próprio acionamento do extintor, tem 2 cabos, né? Um é o externo e o outro é o interno, que aciona pelo console central. Então aqui, pessoal, como eu estava falando para vocês, essa linha, né, ela vai do extintor para o porta-mala, que a gente vai estar mostrando para vocês, onde está o tanque de combustível, passa pela cabine. Esse é o nozzle que no caso está direcionado para o passageiro, para o meio do carro, parte elétrica ou o que quer que esteja no meio do carro, e também para o piloto. Então nós temos 3 direcionamentos aqui para estar combatendo um caso, né, um possível incêndio. E essa linha também vai lá para frente, que foi o que a gente mostrou para vocês no começo. Então esse é um item de segurança muito essencial. Então, pessoal, ali dentro dá para você ver ali que tem a outra linha, né, de extintor. Ela está direcionada para dentro do porta-mala, porque o tanque de combustível desse carro fica na mesma posição que fica num Chevette, é no encosto do banco traseiro. Então a gente tem o nozzle ali direcionando para todo o porta-mala. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o porquê que ele está nessa posição. Aqui dentro, além da gente ter o tanque de combustível que está lá na frente, muito bem protegido, porque está longe da traseira do carro e bem posicionado entre o eixo traseiro, né? A gente tem toda a linha de combustível. A gente tem filtro, a gente tem pré-filtro, a gente tem bomba, a gente tem um surge tank aqui. Então toda essa parte de linha de combustível, parte de acionamento da bomba, porque é parte elétrica, tudo isso pode sofrer algum dano num acidente, numa capotada, numa pancada aqui na traseira, enfim. Então a gente tem aqui combustível e energia, tudo que precisa para que aconteça um incêndio. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que colocar essa linha de extintor na traseira aqui do carro também. Por isso que a gente fez esse esquema do extintor aí no porta-malas. Meu parceiro, agora acompanha da onde surgiu, da onde veio esse monstro na originalidade. A gente tem a oportunidade aqui de mostrar o carro quando na originalidade e depois esse monstro de pista aqui. A gente tem uma 500 SEC aqui também, ó. Olha que carro sensacional. Vamos fazer uma analogia aí do motor, um comparativo para você ver um motor original e um motor S500 2004. Começando por esse capô, né? Olha quanto ele abre original. A gente tem muita dificuldade, às vezes vai tirar um motor do nosso carro, do Chevette,
Cara, é punk, porque você tem que ficar dando marabalismo aqui para não pegar na frente, pegar ali, pegar capu. E aqui, nesse caso, não precisa nem se preocupar em tirar o capu, ele já está preparado para fazer qualquer tipo de manutenção. Então, aqui o motor original, o Thiagão estava até compartilhando com a gente, esse sistema de alimentação aqui é bem complicado, dá problema constantemente. Então, muitas vezes é substituído ou por uma injeção programável ou talvez de repente, dependendo da ocasião, por um motor diferente, que foi o caso aqui, né? Mas que normalmente dá bastante dor de cabeça. Então vamos mostrar aqui da S500 que foi adaptada na Nikon 7. Cara, aqui é levinho, cara. É levinho. Vai ter que cortar essa parte. Então esse é o motor da S500 adaptado a uma mecânica diferenciada aqui no carro, com a injeção programável e com certeza um rendimento muito acima do original, que já era com certeza um monstro, né? Mas agora a gente vai fazer uma analogia. Olha isso, olha a diferença do carro. Você olha para o carro assim, não parece o mesmo carro. É óbvio que tem algumas características, mas cara, esse carro é muito mais másculo, muito mais... A cara dele é de monstro mesmo se comparado ao outro carro ali, né? Que é o original. Olha a diferença desses carros. Não sei se talvez a roda ou o kit ali tem fender, tem também a parte frontal. Mas cara, esse carro aqui é muito diferente se comparado ao que ele seria original, né? Muito legal. Apesar de que esse carro original também é muito bonito. Olha só o interior dele. Esse acabamento em madeira. Achei muito legal, né? Eu gosto desses carros antigos, então eu sou suspeito para dizer, mas eu imagino o conforto desse carro. Você imagina se andar na nossa cidade aqui, por exemplo, que agora vem melhorando, mas que ainda tem alguns buraqueiros aí. Nesse carro aqui você não sente nada, então deve ser um conforto sensacional. E ali comparando, né, ao que tem lá agora, aliás, que não tem, né, porque não tem nada disso lá, a gente consegue entender o quanto foi possível aliviar peso naquele carro. Com certeza foi retirado muita coisa aí e com certeza contribuiu demais para que o carro tenha mais desempenho. E agora, meu parceiro, se liga no ronco desse monstro. Cara, de coração, arrepia. Acompanha, se liga. Meu parceiro, fica aqui meu agradecimento a você que acompanhou esse vídeo inteiro. Deixa seu comentário aqui embaixo, fala pra gente o que você está achando dos vídeos. Estamos há pouco tempo aí produzindo esses vídeos e é muito importante que você expresse o que você está achando, quais são os vídeos que você gostaria de ver, para que a gente possa trazer mais conteúdos. Mas eu tenho certeza que você gostou demais de conhecer esse carro sensacional, ouvir esse ronco sensacional. Cara, a gente pode expressar um pouquinho para você, levar um pouquinho do que a gente sente aqui presencial. Então, gratidão por estar conosco em mais um vídeo. Aqui embaixo tem a nossa loja virtual, onde você pode ir lá adquirir peças de upgrade para o seu carro, instalação de AP no Chevette, instalação de família 2 no Chevette. Tem uma camiseta sensacional que você vai fazer com a estampa do seu carro. É altíssima qualidade, você vai lavar diversas vezes, não vai sair. Acessa lá, conhece a loja, com certeza vai ser muito interessante para você. Gratidão, tamo junto, até o próximo vídeo.